Olá, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. E aproveito para desejar a você um Feliz Natal. Hoje, dia 25 de dezembro, e o Tabelando recebe uma pessoa muito especial. É um presente para nós este dia de Natal. Um dos grandes jogadores da história do futebol goiano. Pode-se dizer que com a contratação dele, o futebol goiano acabou tendo mais visibilidade. O Goiás Esporte Clube passou a ter os primeiros recursos para melhorar a sua estrutura física. Estou falando de Luvanor, que não jogou só no Goiás, não. Jogou no futebol italiano, jogou no Vila, jogou no Atlético, jogou no Santos, no Flamengo e outros times do futebol brasileiro. E ele vai contar hoje a sua história. Quem é Luvanor? Boa tarde. André, boa tarde. É uma satisfação muito grande poder participar com você. Principalmente nesse dia de Natal, né? Então a gente fica muito feliz. Feliz Natal, Luvanor. Para você e para toda a família e para todos que estão nos assistindo também. Então a gente fica muito feliz, há algum tempo que nós não nos falávamos, né? Em função da correria, mas é sempre um privilégio, um prazer poder compartilhar esses momentos com vocês. Quem é o Luvanor? Bem, Luvanor tem uma história, histórias alegres, histórias tristes, histórias diversas. Então, eu hoje sou técnico de futebol, trabalho na base do Goiás, né? Já há algum tempo que exerço essa função lá como funcionário do clube, já são quase 11, 12 anos que eu estou lá como funcionário, trabalhando na base como treinador. Anteriormente todos nós sabemos que a minha profissão sempre foi trabalhar no futebol, eu era atleta desde os 13 anos de idade quando cheguei no Goiás. Enfim, a minha história dentro do futebol no Goiás começou aos 13 anos de idade. Foi quando eu fui levado pelo meu pai para fazer um teste nos dentes de leite do clube. Você nasceu onde? Pirajuba, Minas Gerais. Pirajuba fica perto de onde? Uberaba, Frutal. Ah, fica perto ali do, Tem que falar do triângulo. Assim, fica perto de onde? Fica no triângulo, fica perto de onde? Fica perto do Uberaba, do Frutal. Você não vai achar. Fica naquela região. No meio do caminho dos dois. Você ainda tem parentes lá? Tem. Minha família toda é de lá. Toda né? de lá? Obviamente que eu hoje tenho 50 anos, a minha família, os meus tios, você imagina, né? Avós, tio, o próprio meu pai já não tem mais. Mas toda a minha família é de lá e estão todos velhinhos, sabe? Com exceção dos primos, que têm a mesma idade nossa, alguns mais novos. Então a família toda é dessa região. E vocês vieram para Goiânia quando? Nós viemos para Goiânia em 79. 79, você tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos, 79. 79. Tá certa essa conta? Você já Desculpa, jogava 83? 69. 69, desculpa. 69. Porque na Copa de 70 eu estava fazendo uma conta que... 69, na Copa de 70 nós já assistimos aqui. Você, seu pai e sua mãe? E meu irmão. Eu só tenho um irmão. Você só tem um irmão? Só. Mais velho, 2 anos. O nome do Lucas. seu pai? Meu pai é Anésio. Anésio. Minha mãe é Adjair. Adjair. Terezinha, que todo mundo conhece ela como Tereza. Certo. E meu irmão, que é mais velho, 2 anos mais velho do que eu, chama Lucas. Lucas quis jogar bola? Jogava bola, assim, a nível amador, né? Ah. Não teve a mesma vontade de seguir a carreira a nível profissional. Se quisesse, teria futuro? Teria, lógico, a condição tinha qualidade. Porque quando meu pai me levou para fazer esse teste no Goiás, aos 13 anos de idade, no dente de leite, também ele foi junto, né? Meu pai levou nós dois. Levou os dois? Nós dois. E ele não quis seguir a carreira, não teve a intenção, não teve essa vontade, preferiu outras coisas. E eu fiquei aos 13 anos de idade. Então o seu Anésio deu um incentivo? Foi ele que me levou. Eu apaixonado em futebol, né? Muito. Gostava demais de futebol. Torcedor do Goiás. E quando eu jogava nos times de colégio, né, até os 13 anos de idade, esse time do setor onde eu morava, na Vila União. E meu pai sempre me seguindo. Quando chegou o momento, ele teve essa ideia maravilhosa de me levar. Quantas bolas seu pai já comprou para você? André não comprou muita não, porque a situação era crítica. Diz que você o que gastava de bola, né? Gastava de bola, mas era eu jogo, mas eu tenho que levar a bola. Aí a gente fazia parceria. Né? Certo. Você joga, mas leva a bola. Aí a gente... Então, quando criança, a situação não era muito agradável nesse aspecto, mas... enfim, naquele tempo, o nosso brinquedo era futebol. Apaixonado, uma paixão realmente que, obviamente que no futuro, essa paixão veio a se tornar amor pela profissão,
que a gente brincava pelas ruas, não tinha hora de começar nem acabar, a mãe tinha que buscar, não tinha aquele perigo que tem hoje, você podia brincar na rua. Que às vezes você esquecia até de comer, de almoçar? É verdade. É verdade que a mãe tinha que ir lá, ela só não abria mão da escola. Depois da escola, muitas vezes ela ia atrás da gente, né? Atrás de mim, do meu irmão, dos amigos de infância, nas ruas lá da Vila União, porque a gente jogava praticamente em todos os lugares lá. Você já sentia naquela época que ia ser jogador de futebol? Era paixão, desde criança. Queria ser, já tinha esse sentimento? Já. Que conseguiria? Desde Minas, quando nós viemos, eu me recordo de muita coisa que a gente fazia, como desde criança, jogando futebol. Você, como jogador de futebol, tinha facilidade de chutar bem com as duas pernas, mas de origem você é destro, né? Direito. E essa facilidade de ser também canhoto, de chutar com a perna esquerda, você já nasceu com isso ou você desenvolveu? A gente nasce, lógico, no decorrer que o atleta nasce com determinada qualidade, no decorrer da vida você lapida esse atleta, né? Mas uma coisa que é porque eu escutava muito, meu pai me dava muito conselho, tem que fazer isso, tem que aprender a chutar com as duas pernas, jogador com a perna só não serve, não vai a lugar nenhum. E aí começou aí, com essa cobrança, esse incentivo por parte do meu pai, que tinha que aprender a chutar com a perna esquerda, tinha que cabecear bem, dominar bem, passar bem, movimentar, jogar muito sem a bola. Naquela época ele já falava que jogava muito sem a bola porque era fã do Tostão, ele era cruzeirense doente, apaixonado, e adorava o Tostão, de Dirceu Lopes, aqueles super craques, né? E uma das qualidades do Tostão era exatamente abrir espaço em função da movimentação que fazia. Nós vimos isso na época da Copa do Mundo de 70. Se você assistiu, André, você lembra bem como é que era que funcionava. Então ele começou a me incentivar, me cobrar e dizer essas coisas, eu gravando, que eu sempre procurei obedecê-lo. Mas, além disso, uma coisa fundamental que me ensinou a chutar com a perna esquerda foi o Linco, do Goiás. Eu, quando cheguei no Goiás aos 13 anos de idade, o Linco já era um profissional, mas ele me levava para ver os jogos do Goiás, no Estádio Olímpico, e, obviamente, eu vi o Linco fazer aqueles gols lá, e eu ficava impressionado com ele chutava com a perna esquerda como chutava com a direita. Então eu assisti os jogos no Estádio Olímpico, no domingo, quando ele me levava, meio de semana não, porque era muito pequeno, tinha que pegar ônibus, chegava muito tarde, acordar cedo para ir para a escola, então não ia, mas os domingos a gente ia, e via o Linco fazer aqueles gols maravilhosos com as duas pernas, e eu chegava em casa, pegava a bola e ia treinar na parede, lembrando do Linco, como é que ele chutava. E aí eu comecei a fazer isso aos 10, 11 anos de idade, como é que chutava, onde eu tinha muita dificuldade, movimento, eu dava prioridade para aquele movimento. Quer dizer, eu tenho dificuldade de chutar com a perna esquerda lá de fora, eu treinava muito lá de fora, lá de dentro, chute reto, todo quanto é dificuldade. A pé direita não era problema, que eu já sabia, beleza. Mas a esquerda, então eu pegava a bolinha e ficava chutando na parede o dia inteiro, dia inteirinho. Aí depois parava, ia jogar com os meus amigos, voltava, ficava chutando. E aí eu fui aprendendo, que eu olhava os movimentos dele, obviamente de outros jogadores também, mas ele me chamava muita atenção porque tinha uma facilidade muito grande na finalização de pé esquerdo. E eu ia para casa, olhava e depois ia na parede treinar. Aí eu aprendi. E muitas coisas que no decorrer da minha vida que eu fazia, eu fazia melhor com a perna esquerda do que com a própria direita. Algumas coisas, né? E quem foi Paulinho de Almeida? Esse, para mim, foi um dos maiores treinadores que eu vi no futebol brasileiro. Foi ele que me lançou no profissional aos 16 anos de idade. Eu cheguei no Goiás aos 13, dentro de leite. E aos 16 anos, ele me lançou no profissional. Uma surpresa muito grande, que foi um baque, porque hoje em dia você tem toda aquela estrutura à disposição do atleta, você tem nutricionista. Lá no Goiás você tem 4 médicos. Você tem fisioterapeuta, 4 ou 5 fisioterapeutas, tem psicólogo, tem isso, aqui, tem toda uma preparação para você trabalhar o jogador para que ele amanhã, ao estrear, ele possa render o máximo. Nessa época não tinha nem médico. E o médico era um amigo, que era do presidente do Goiás, que ia lá e tal, o massagista era amigo, era uma situação muito difícil, incomparável com hoje. Então, um belo dia, o Goiás só tinha um campo para treinar, só aquele do lado de cima da Serrinha, que dá na 85. Aquele campo só tinha aquele campo. Então eu treinava o dentro de leite às 2 horas da tarde, depois o infantil às 3, Revezava. Aí revezava. Aí às 5 horas chegava o profissional. Então às vezes a gente treinava, foi quando eu vi o Lincoln. Eu até brinco muito com o Lincoln, pessoa que eu gosto muito, que ele é meu ídolo, né?
Então a gente, às vezes, acabava o treino e ficava olhando eles treinar. Era até 5 horas para ver o profissional treinar. Só tinha um campo, saía uma categoria e entrava outra. Então, um belo dia, o Goiás precisava de um meia, né? E, de repente, chega o treinador do profissional para assistir o treino e falou: eu quero aquele menino, para jogar no profissional com 16 anos. E titular? Titular. E aí que você vê, não existia essa preparação. Aí nunca mais saiu. Aí me levaram para estrear na Anapolina, aqui no jogo em Anápolis. Eu estreiei contra a Anapolina, numa quarta-feira à noite, ganhamos de 1-0, gol do Maisena. E aí eu já fiquei no profissional, e logo em seguida veio o brasileiro. Foi quando ele me pôs no Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada, contra o Internacional, o maior time do Brasil, que tinha Falcão, Batista, Caçapava e Jair de meio de campo. Um time que tinha sido bicampeão brasileiro invicto. E pelas ideias dele, não só pela oportunidade que ele me deu como treinador, mas as ideias dele jogar totalmente diferente de hoje. E são passadas aí quase 30 anos, né? As ideias eram bem atuais. Totalmente diferente das ideias. Então me chamava muita atenção a maneira de jogar, a dinâmica que ele tentava colocar na sua equipe, a formação da equipe, a dinâmica em cada jogador, por setor, por posição, e me impressionava, né? E para mim foi um dos maiores treinadores que eu vi na minha vida. Daqui a pouco a gente vai entrar desse seu início como profissional no Goiás e depois nos outros clubes. A gente tem um quadro aqui no programa, eu vou apresentar 2 nomes, 2 fotos, você vai ver, vai saber quem é. E você vai dizer se joga ou não no seu time, vai dizer sim ou não. E a justificativa vem depois do intervalo comercial. Vamos aqui ao primeiro nome. Sebastião Lapola, joga no seu time? Sim? Não. Não? Não. O próximo, Juan Figuer, joga no seu time? Joga. Daqui a pouco, Luvanor vai explicar por quê. E ainda hoje ele vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ele não sabe qual é, mas você fica sabendo agora. Ter ido para a Itália no seu melhor momento aqui no Brasil foi o maior erro da sua carreira? Daqui a pouco, Luvanor na marca do pênalti. Toda segunda-feira, às 20h30, assista Programa Sustentar. Apresentação: Paulo Souza. Aqui na UCG TV. Oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. PUC Goiás, excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Lançamentos da indústria automotiva mundial. Materiais regionais. Dicas relacionadas ao setor automotivo. Mercado de novos e seminovos. De segunda a sexta, às 14 horas. Programa Automotor. 15 anos líder no setor automotivo. UCG TV, canal 24 e NET 20. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Precisou de móveis para o escritório? Dá uma ligadinha lá
3531-5600. Várias lojas em Goiânia, entrega rápida, o preço é baixo, porque o Shopping do Escritório fabrica, também é fábrica o Shopping do Escritório. Encontrei algumas fotos suas na internet, essa é uma delas, ó. Esse aí no meio é um torcedor, parece que vocês foram fazer um jogo em Uruaçu, um jogo... Tá parecendo Morrinhos? Aí, tá parecendo Morrinhos. Do outro lado aí o Washington, né? O Washington. E aqui você desse lado aqui. Aqui você tinha quantos anos? 18. 18 anos? Por aí, 18 anos. 18, 18 e 20. Porque o Washington 18. jogava em 83, foi quando eu fui vendido, eu tinha 22 anos, o Washington já estava... 20 anos por aí, no máximo. Como é que foram esses anos de Goiás antes da sua negociação para o Catânia? Como é que foi a sua participação? Pelo que eu acompanhei, você teve várias propostas, né? Então, André, teve interesse do Grêmio, teve interesse do Corinthians, se o Sócrates fosse negociado, você poderia ter sido contratado. Como é que foi esse período no time profissional do Goiás após os 16 anos? No decorrer da minha carreira, quando eu cheguei no profissional aos 16 anos e aos 18 eu já fiquei de vez no profissional, porque até entre os 16 e os 18 eu tinha idade para jogar em 3 categorias. Então eu jogava nas 3 categorias, que era o infanto, o juvenil, que hoje é o sub-20, o júnior e o profissional. Mas a partir dos 18 anos eu fiquei de vez no profissional. E aí começaram a aparecer as propostas dos 18 aos 22, quando eu fui para a Itália, aos 22 anos. E praticamente todos os times grandes no Brasil vieram a Goiás com propostas de negociação de compra. Mas o valor, na época, assustava muito os clubes, né? Foi o Atlético Mineiro, primeiro, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, os 2 times do Sul, o Inter e o Grêmio, os times do Rio de Janeiro, o time de São Paulo, os grandes times, né? Então, quando chegavam com propostas, ficava muito aquém daquilo que o Goiás pedia, né? Então, não tinha essa possibilidade de negociação. Foi quando eu fui convocado pela seleção brasileira para disputar em Toulon, né? O Brasil foi tricampeão, eu consegui ser o artilheiro e o melhor jogador da competição. Quando eu voltei de Toulon, em 83, aí sim, aí já não tinha mais jeito. A proposta dos italianos, que o Brasil tinha sido tricampeão em Toulon, da seleção de novos, né? E é um torneio que é muito visto pelo mundo inteiro do futebol, né? Em todos os grandes clubes do futebol mundial, onde é repleto de empresário, dirigente, presidente, é uma coisa absurda. Quando eu voltei, aí a proposta já veio praticamente junto, não teve como o Goiás recusar. E aí, em 83, aos 22 anos, foi quando eu fui definitivamente negociado. No torneio de Toulon, seu técnico era o Sebastião Lapola. E você disse que ele não joga no seu time? Foi quando eu tive primeiro contato com o Lapola, foi exatamente nesse período. Foi um cara que me deu essa oportunidade, me levou. Eu já tinha ido uma vez na seleção brasileira, aos 18 anos. Depois, aos 22, voltei com a seleção de novo, seria uma seleção olímpica hoje. E ele era o treinador. Foi quando eu conheci o Lapola, o contato. Foi quando ele me veio em Goiânia e convocou eu, o Zé Teodoro, para fazer parte daquela seleção, que foi para Toulon. Aliás, um super time, né? Porque a seleção que nós tínhamos naquela época, todos viraram grandes atletas. Aí, fui para a Itália, o Lapola rodou o mundo, trabalhou no mundo árabe. Eu fui para a Itália. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Santos, depois fui para o Flamengo, depois joguei 3 meses na Colômbia. Quando eu voltei de volta novamente para o Brasil, foi quando eu vim para o Goiás. Ele era o treinador. Certo. E aí nós trabalhamos junto, tudo bem, eu tinha um respeito, uma admiração muito grande por ele. E só que ele começou a ter um atrito com o Cajuru na época. E eu era o capitão do time, amigo dele, amigo de todo jogador do Goiás, tinha uma história dentro do Goiás. Eu procurava, e ele tinha muito medo do Cajuru. O Cajuru era aquela maneira dele trabalhar. Medo assim, que o Cajuru falou isso, esses comentários maldosos do Cajuru. Maldoso, ele achava maldoso, o Cajuru achava que estava no direito dele fazer aqueles comentários e tal. E eu comecei a intermediar as coisas entre ele e o Cajuru, porque eu tenho uma amizade muito grande com o Cajuru. O Cajuru, aliás, acho que, eu não sei quantos amigos o Cajuru tem no Brasil. Se tiver uns 5, acho que é muito. Tudo bem, quando eu voltei,
para o Brasil, no Goiás, em 89, por aí. O Lapola era o treinador. E o Cajuru tinha a Rádio K aqui e trabalhava da maneira dele e tal. E eu intercedendo entre os dois. O Cajuru incomodava demais ele. Um belo dia, eu chego no Goiás, ele tem uma notícia lá que eu passei um trote para a mulher dele em São Paulo. 4 meninos pequenos dentro de casa, meia-noite, fui no orelhão e passei um trote na mulher do Lapola, falando que ele estava... Você está brincando, né? Aí você foi longe demais, né? Não sei qual foi o motivo, sabe? Inclusive eu e minha esposa, nós queríamos mover um processo contra ele, mas como é que você vai mover um processo contra o próprio treinador? Aí entrou o presidente do Goiás, o diretor, larga de mão disso, fala, não, mas não é um absurdo. Tinham passado um trote para a mulher dele, ele fala isso. Aí o cara que eu intercedendo, meu amigo de muitos anos, o cara vem com essa história para cima de mim, que ele tinha passado um trote, um orelhão para a mulher dele, etc, etc. Aquela sem história, lógica, né? Sem lógica, com 3 meninos pequenos dentro de casa, meia-noite, treinando cedo e à tarde, eu cheguei em casa, aquele tumulto, aquele negócio lá no Goiás, e de lá para cá não tem como ter relacionamento mais, um negócio Não teve mais? Não teve como. Porque... Esse fato nunca se tornou público? Não. É a primeira vez? Não, é a primeira vez. Eu estou falando aqui porque você me perguntou, você joga no meu time? Não joga. É uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, convivemos algum período junto na seleção brasileira, depois no Goiás, na segunda vez é que aconteceu esse problema aí. E até fiz coisa que eu nem, às vezes, não é que não devia ter feito, sabe? Mas, de repente, hoje você faria? Talvez não, essa interseção entre ele e Cajuru. Porque o Cajuru, ele preocupava demais com o que o Cajuru falava. Eu chegava no Cajuru, maneira, isso, aquilo. E o Cajuru, sabe, às vezes segurava alguma coisa para não falar no rádio sobre ele. Porque o Cajuru é jornalista, o Cajuru é aqui, a maneira de trabalhar é aquela, ele é assim, ele vem e fala o que ele acha. Talvez se fosse hoje, você deixava ele resolver o problema. Não, eu não teria, mas é o tal negócio, a experiência, né, só quem sofre que vai aprender, né? Então, não teria feito, não, você vai lá e acerta com o Cajuru, você dá a sua entrevista aqui, dá a entrevista lá, faz o programa dele, mas eu quis ajudar, quis interceder, quis fazer isso. Depois vem com essa história que eu tinha feito um trote na mulher do cara meia-noite, falando que ele tinha um amante em Goiânia, coisa absurda. Né? E ele também não tinha nada a ver, era um cara que não tinha, era hotel para o Goiás, não tinha envolvimento com ninguém no caso dele. Eu não sei de onde ele tirou essa história e criou esse atrito, essa situação entre as duas famílias, que inclusive a mulher dele era amiga da minha mulher. Entendeu? Então criou uma situação que ficou sem ambiente, mas acabou a amizade, acabou o relacionamento em função desses problemas aí que até hoje, e logo em seguida ele saiu do Goiás também, o processo que eu ia mover contra ele foi abafado e acabou a história. E você disse que o Juan Figuer joga no seu time. Ele joga. A família Figuer, ele, o Marcel, toda a família Figuer, é um cara que eu devo muita obrigação a esse rapaz, porque quando eu voltei da Itália, eu fiquei 3 anos lá, André, e o presidente foi mais ou menos, basicamente, uma coisa parecida com que o Zico voltou, só que um pouquinho diferente. O Zico voltou porque o cara prometeu ele montar um time de ponta, porque o Zico não queria ficar na Itália simplesmente para ser um mero participante. Né? O Udinese, o cara tinha prometido para ele fazer grandes contratações, para fazer um time grande, para almejar o Scudetto, lá, o campeonato. E não aconteceu, e foi um dos motivos que o Zico voltou. E eu voltei basicamente da mesma forma, porque eu não queria investir no futebol, muitas situações desagradáveis durante o campeonato e no próprio ambiente do clube, né? E quando o meu contrato acabou, ele não ia montar time para ser competitivo, não ia montar um time de ponta, ou pelo menos alguma coisa parecida, e eu falei a ele que lá no Catânia, daquela forma, eu não ficaria mais. Tem até uma foto da sua apresentação no Catânia. Esse é o presidente. Esse é o presidente aí dando entrevista, né? O dia que eu cheguei. Tá você e o pessoal aí, no dia que você chegou, né? Exato, na apresentação. Na apresentação. É o Ângelo Máximo, né? Massimino. Massimino. Ângelo Massimino. E parece que o time caiu para a segunda divisão. Caiu para a segunda divisão. E você não podia jogar? Na segunda divisão eu podia jogar. Mas aí quando acabou, você vai montar time, vai fazer contratação adequada, fazer um time forte, competitivo, para lutar por alguma coisa. Não tinha menor interesse. Verdade que a estrutura do Catânia não existia? Nada.
Nada? Se você, há alguns dias atrás, o Pedrinho que jogou comigo, o Pedrinho, Olha lateral outra esquerdo. foto aí, ó. Esse Pedrinho em pé, qual? Lateral esquerdo em pé, é o Pedrinho. Em pé. Ele jogou comigo, que era da seleção brasileira, que era Você do está no Vasco. meio aí Aqui. dos agachados aí. Exato, no meio. É o terceiro da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o Pedrinho teve aqui recentemente, muito amigo meu, né? A gente, longos anos de amizade, jogamos juntos lá, disse que a estrutura que o Catânia montou hoje, porque hoje já não é mais ele é falecido, o Massimino é falecido, entrou um milionário lá que montou toda uma estrutura, ninguém acredita. Mas na nossa época não tinha isso. Não tinha a menor estrutura. Nós não sabíamos aqui no Brasil que a gente ia para um time aí que não tinha estrutura. Né? Olha aí. Isso aí no estádio lá. Magrinho, hein? Magrinho. Mas não tem muita diferença hoje, não tem? Não, continua magrinho, tô brincando. Então foi quando eu resolvi voltar, porque... E ele me disse o seguinte, eu não te vendo, não empresto, eu não te dou o passe. Ele falou para mim na bucha. Porque ele queria que eu ficasse lá. Ele já não era mais, ele não gostava somente de um atleta. Eu entendo hoje isso. Não era só eu gostar porque porque na Itália o cara é o dono do time. O presidente, mas ele é o dono. Ele chega lá, compra, o time é meu, mais ou menos isso. Diferente daqui. Ele fica lá, como ele ficou lá mais de 15 anos lá, é o dono. O cara é milionário, vai lá, compra o time, as ações do clube é meu, eu faço o que eu quero. Aí já não era mais assim, uma admiração, um sentimento por um simples atleta. Eu entendo isso hoje. De repente ele achava que fazia parte da família, tanto é que eu morava num apartamento da família dele, que só ia as filhas dele, o condomínio que só ia as filhas dele lá, e ele no verão e tal, e eu morava lá. E aí depois ele me fala isso, não vou te vender, não te empresto e não te dou o passe, você vai ficar aqui comigo. Eu falei, aí não. Não fico não. Quem te salvou foi o Figa. Eu tinha 26 anos, foi quando eu vim embora pro Brasil. Eu falei, eu vou embora. Eu falei, não adianta, você não sai. Você vai ficar aqui comigo, eu quero você aqui junto comigo. Aí eu vim embora para Goiânia, sem poder jogar, porque o passe está preso lá. Preso, amarrado lá no Catânia. Foi quando eu fiquei 1 ano e meio parado. Eu perdi 1 ano e meio na minha vida profissional, na carreira, e quem resolveu essa situação foi o Figa, através da minha esposa, Sueli, que... Aí eu fui morar na fazenda, ficava na fazenda, esperando, que de vez em quando ligava, mexia aqui, mas muito pouca coisa. E ele não resolvia essa situação, realmente era aquilo mesmo que ele falou, não vou te dar o passe, não te vendo e não te empresto, vai ficar aqui comigo. Fica aqui comigo. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Tem 26 anos, tem que jogar. Começando agora, 26 anos, na metade da minha carreira, no auge, como é que eu vou fazer? Não vai montar time nem nada. Tanto é que o Catânia foi para a 5ª divisão quando eu vim embora. 5ª divisão. E aí então eu fiquei 1 ano e meio lá e minha esposa... É situação complicada, porque quem mexe com futebol, André, você sabe disso, trabalha no futebol há muitos anos. Uma vez o Falcão falou uma coisa muito séria, foi jogador, e eu escutei isso lá na Itália, na nossa época, uma entrevista que o Falcão deu, o jogador é o único que morre 2 vezes, né? O cara largou de futebol, acabou aquele cara. O cara que fez carreira, que jogou, que só fez aquilo. Depois morre. O cara acabou, que lá o cara... Aí eu fui para a fazenda, ficava lá, realmente muito triste, muito abatido, porque a minha profissão não podia exercer. Um dia a minha esposa, olhando uma revista, e viu o Juan Figa, que ainda é o maior nome ainda, na época então nem se falava, hoje ainda é a referência mundial em termos de empresariado de futebol. Uma ligação, uma relação muito grande com o povo europeu e todos os setores, né, do esporte, e viu a entrevista do Juan Figa numa revista, no lugar que ela estava, aqui em Goiânia, fazendo a visita para uma prima dela, e viu essa revista e leu sobre o Juan Figa, a referência que ele era. Pegou, ligou, sem falar comigo. Daqui a pouco você vai concluir essa história. Depois do intervalo, e lembrando que no final do programa, o Luvanor vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ter ido para a Itália no seu melhor momento aqui no Brasil foi o maior erro da sua carreira? Daqui a pouco, Luvanor na marca do pênalti. Os principais fatos do dia. A notícia com análise isenta. Cotidiano, política, economia, esporte e cultura você encontra no TJ Goiás. De segunda a sexta, a 13h. Reapresentação à 00h15. TJ Goiás, aqui na UCG TV.
Venha, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. PUC Goiás, excelência no ensino. Formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades. E ainda período integral. Tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares. 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares. O dia a dia da PUC Goiás. Entrevistas, extensão, o perfil de cada curso de graduação você encontra no PUC Acontece, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. Reapresentação às 8h15 da noite. Nosso programa também tem o apoio da 3A, Produtos 3A, produtos de limpeza para sua casa, também produtos de limpeza para o seu carro, para a linha automotiva e ainda tintas, massa corrida, tudo fabricado pela 3A, com preço baixo e com qualidade. Dê uma passadinha lá ou dê uma ligada na 3A. Luvanor, você estava contando a história do Juan Figuer. Sua esposa, dona Sueli, né, procurou o Juan Figuer para tentar te salvar da situação do Catânia. Você já estava 1 ano e meio sem jogar futebol. Exatamente. E a gente morava na fazenda, trazia os meninos na minha fazenda aqui perto de Goiânia. Você já tinha quase desistido? Praticamente sim. Porque após 1 ano e meio, quer dizer, era uma outra legislação. Eu, muito pouco conhecimento, não conhecia o Juan ainda, né? Teria que ser uma pessoa desse nível para poder te tirar da Itália, mas até então eu não sabia disso. Então eu vi um muro muito grande entre eu e o Catânia, né? Que não tinha jeito. Ele era o dono do meu passe, não queria vender, emprestar ou dar o meu passe, queria que eu ficasse lá com ele não montava time. E como é que ele te liberou? E aí, através de, então, essa história, a gente trazia os meninos para a escola em Goiânia, esperava estudar, levar e voltava para casa. E numa visita que a minha esposa fazendo a uma prima dela, se não me engano, ela olhando uma revista de esporte, viu uma entrevista do Juan Figuer muito grande. E eu devo muita coisa a essas duas pessoas, que é a minha esposa, que manipulou tudo isso aí sem falar nada comigo, e com o Juan Figuer, né? Porque ela não... É uma tristeza tremenda você... ficar dentro de casa o dia inteiro sem fazer nada e sabendo que a sua profissão você não pode exercer desde criança. Eu só fiz futebol na minha vida desde os 8 anos de idade, que eu me lembrava que jogava bola nos campinhos, nos timinhos. E de repente você se vê numa condição que você não pode exercer essa profissão em função de todos esses problemas. Então é lógico que você... alegria você não tem nenhuma. Então isso não foi 1 semana, 1 mês, foi 1 ano e meio, uma tristeza muito grande, muito profunda. Já tinha desistido, falava para ela que tinha desistido de jogar bola porque não via possibilidade de voltar ao Brasil, em razão dessa legislação. E foi quando ela viu essa revista, sem falar nada comigo, ligou para o Marcel, o filho do Juan, que foi quem atendeu, e falou que era minha esposa. O Marcel mexe no futebol, eles são... Já sabia quem era? O carro-chefe sabia quem que era, ele me lembrava da época quando eu jogava no Goiás, e ficou feliz, se interessou muito, pediu alguns dias de prazo para mexer no negócio e marcou com a minha esposa de novo. Ela não sei falar nada, ela esperou os dias que ele falou e ela voltou a ligar para o Juan Figuer e aí sim ele começou a mexer. Através da FIFA, ele me trouxe de volta depois de 1 ano e meio
para o Brasil, para o Santos. E essa notícia, sua esposa pegou surpresa? Não, ela não sem falar nada, ela fez tudo Quando isso conseguiu aí. Quando conseguiu a liberação, que ela te falou? Não, a liberação, eu fui pro Santos, aí lá no Santos que veio a liberação para mim jogar. Tá. Mas aí, o dia que eu fui pro Santos, nos dias antes que ela, eu fiz isso, tá aqui assim, assado. Aí entramos em contato com o Juan Figa e ele falou, você tem um contrato no Santos. Aí daqui, que maravilha, depois hein? de 1 ano e meio parado, eu fui pro Santos. E foi ela que manipulou tudo isso aí sem falar nada com ninguém. Eu devo muito isso aí, a minha esposa que... Sabe, que ela junto com o Juan Figa pelo empresariado que é, e ela pelo que fez escondido, né? Escondido não, né? Sem falar nada comigo, na surpresa, porque ela fala que não aguentava ver eu mais chorando, porque você acaba chorando. Você chora nos cantos, você chora sozinho, chora no... Ficava depressivo? Ah, muito, sem chance. O jogador, o atleta de futebol, André, é a coisa mais simples de explicar o que é um atleta de futebol. O que ele sente quando para. É igualzinho falar pra você assim, qual é a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida? Jornalismo. Isso. Então, a hora que você sair naquela porta ali, você nunca mais faz jornalismo. Procura outra coisa que você gosta de fazer. Aí é ruim. Aí é ruim. É o que o jogador, o atleta que fez história, que fez carreira, que fez a vida inteira mexendo com isso, Isso aí foi um grande presente que sua esposa te deu, né? Não, isso aí eu devo o resto da vida para ela, essa situação, foi tudo ela que criou, a responsável. Com certeza era, junto com o Juan, quando da minha volta para o Brasil. E como é que foi a sua participação no Santos? No Santos, então, quando eu cheguei no Santos, contrato com o Santos, mas a liberação não tinha vindo ainda. E aí começou a guerra, a briga na FIFA, diretamente na FIFA. Ele achou uma brecha na lei internacional que eu não poderia ficar sem exercer a minha profissão. E através disso aí ele conseguiu o meu contrato, a revelia lá. E aí foi quando a FIFA deu a liberação, a autorização, liberou meu passe para ele. E aí, desde então, a partir desse momento, passou a ser o meu empresário, né? E aí foi quando eu fui jogar no Santos. E foi bem no Santos? E no Santos, até essa situação chegar, eu esperei quase 50 dias. 50 dias é 2 meses. Quando eu fui jogar numa Copa dos Campeões, seria uma Libertadores hoje, o Santos e o Racing da Argentina, eu levei uma entrada muito violenta no joelho, que me estourou os ligamentos. E aí eu tinha ficado quase 50 dias sem jogar e fiquei mais quase 3 meses tratando. Aí quando acabou o contrato do Santos, quando eu estava voltando, começando a jogar, aí ele falou assim, agora você não vai ficar no Santos mais não, você vai pro Flamengo. O Juan Figa me levou pro Flamengo. Foi quando eu fui pro Flamengo, do Santos fui pro Flamengo, disputei o Campeonato Brasileiro naquela época. Quando estava terminando o ano, o Juan é ligado no mundo inteiro. Tem até uma fotinha com você com a camisa do Flamengo. Uma figurinha. O Juan é ligado no futebol no mundo inteiro. Aí de repente ele me liga e fala, agora eu preciso de você fazer um favor para mim, lá na Colômbia. Mas como é que você vai falar não para um rapaz desse? Júnior de Barranquilla. O Sporting de Barranquilla. O Júnior é um time rico. E o Sport é o pobre. O Sport é o pobre. Mas é verdade. Isso. O cara do Sport mexia com um negócio. Aí o Figa te mandou pra lá. Aí o Figa falou, você vem aqui no hotel, em São Paulo, nós vamos tratar todos os documentos. Aí você saiu do Flamengo e foi pra lá? Eu saí do Flamengo e foi pra lá. Só que o time lá, quem ia montar tudo era o Juan Figa. O Flamengo queria continuar com você? Mas o meu contrato tinha terminado. Tinha terminado. Aí ele falou assim, não, eu quero que você vá lá. O treinador era o Nelsinho, o preparador físico era o Vadão, que hoje é treinador. O jogador era eu, o Rômulo, que era do Atlético Mineiro, e o Edson Borges do Curitiba. E o material, tudo era dele, ele montou o time lá. Tinha um presidente, o cara lá veio, procurou ele no Brasil, fez a parceria, amizade. Rapaz, eu levei um susto, André. Ele falou assim, desce aqui em São Paulo, tal lugar assim, assim, eu tô no hotel aqui para nós acertar tudo aqui. Cheguei lá, tá o Juan, o Marcel. E esse presidente, chamava Edgardo Barros, cara, 1,80 m, tudo cabeludo. Rapaz do céu, e eu tô lá no bar com o Juan, lá conversando, entra a Polícia Federal nesse hotel, mas arrebenta tudo. E já me meteu algema nesse cara. Falei, meu Deus do céu. Você lá, não? Eu no meio, não, eu lá assim, o Juan falou, fica quieto. E ele lá, o cara com era o presidente o cara do esporte, da Colômbia, o presidente do esporte. Tava ele e mais 2 dele lá, 1 ou 2, lá da Colômbia. Por que ele foi preso? Pois é, aí ele ficou vários dias no Brasil acertando essa transação com o Juan, e na calada da noite, de repente, ele ia para as boates, né? E lá e levou uma denúncia lá contra ele, lá, as mulheres de boate lá, não sei, misturado com pó e coisa. A Polícia Federal chegou lá no outro dia no hotel, e a Polícia Federal dá muito bom dia pros outros, né? Já meteu a algema nele e saiu prendendo todo mundo, e o Juan fica quieto. E nós ficamos quietos, e depois
soltou ele, deu uma vistoria no apartamento dele, não achou nada de droga toda. Tinha sido uma denúncia de uma mulher de boate lá, de uma dançarina, não sei. Tudo bem, fomos para Colômbia. Eu já fiquei meio preocupado quando eu vi essa cena lá, mas era um pedido do Juan Figa, o cara que me trouxe de volta, me levou para o Santos, me levou para o Flamengo. Mas o cara nunca me cobrou um tostão, nunca me perguntou nada. Tudo que eu peço para ele, ele arruma até hoje. Até hoje. Um cara que eu dei um favor muito grande para ele. Chegando na Colômbia, rapaz, chegou nós 5. Eu, Nelson, treinador, Vadão, preparador físico, eu, o Edson Borges e o Romo, ponto esquerdo do Atlético Mineiro. Aí nós chegamos na Colômbia lá, ele conversava, ele andava com 2, 3 capangas em Barranquilha, e o carro dele não entrava bala nem nada, blindado, primeira vez que eu vi carro blindado na minha vida, e mandava em tudo, ele conversava assim, parava tudo, aí ele chegou, falou, vocês vão jantar comigo no restaurante, chegou, fechou o restaurante, e pôs um capanga lá fora e fechou tudo. E eu achando aquele negócio meio estranho, sabe? E ele falou assim, você gosta de beber o quê? Eu gosto de beber vinho, presidente. Ele falou, traz uma caixa. Uma caixa de vinho. Eu falei, mas, se eu beber meia garrafa aqui, eu vou embora beber. Primeiro dia, não tinha visto o cara. Rapaz, quando foi lá, por uma meia hora nós estamos nesse restaurante lá, André, ele falou assim, vou no toalete. Aí vai um cara junto com ele. Capanga junto com ele. Fica um capanga lá, ficava lá fora, um na cabeceira da mesa, e ele, vou no toalete, o cara ia com ele. Na segunda vez ele já veio com um bigode branco. Falei, não dá não, aqui não vai dar não. Ele apareceu com um bigode pintado de branco? Não, de quê? O que você acha que é na Colômbia? Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim amarrar meu burro aqui? Tá, beleza, vamos trabalhar. Fomos pro treino no outro dia, e foi. Quando foi, deu 2 meses, 2 meses e pouquinho, o Nelson falou, eu vou embora. Aí nesse meio tempo, nesses 2 meses e pouco, estourou a guerra do Pablo Escobar contra o governo colombiano. Foi quando mataram o Pablo Escobar. E ele no meio desse rolo, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai embora? E o Nelson falou, eu vou embora. E ele falou, pode ir. O Vadão falou, eu também vou embora. Ele falou, pode ir também. Pode ir embora, vocês tudo pode ir embora. Eu também vou, presidente. Você não. Rapaz do céu, eu falei, não acredito. Outra Sicília na minha vida. Eu falei, não, eu vou embora. Por que você quer ir embora? E aí eu morava no apartamento que ele pagava, e ele achou o seguinte, esse cara tá querendo ir embora por causa de dinheiro. Ele achou. Aí eu tô lá em casa depois do almoço, na hora do almoço, tinha acabado de almoçar, os meninos pequenininhos tinham acabado de entrar na escola. Aí bate a campainha, ele com o capanga. Com uma malinha desse tamanho, dessa largura assim. Entrou, ele não pergunta, já arreda os trens, já vai sentando e arrastou uma mesinha desse tamanhozinho aqui que tinha, assim. Falei, cadê o Luvanor? E eu lá dentro do quarto, eu falei pra senhor, eu não vou lá conversar com ele não, vai lá você. Mulher se respeita. Aí você vai lá e fala que meu sogro está doente. Realmente meu sogro estava doente e veio a falecer depois, né? Mas não era esse o motivo principal. Você fala que o meu sogro, seu pai está doente, nós vamos embora por causa disso. Aí eu falei, vai lá você, eu não vou lá não. Eu fiquei lá no quarto escutando. Aí ele sentado lá assim, com o capanga dele lá, o supervisor dele lá, e uma mala, André do céu, cara. De dinheiro. Ele chegou a mala. Ele falou, cadê o Luvanor? O senhor falou, está lá no quarto, ele já está vindo. Ele falou, ele está querendo ir embora, vocês estão querendo ir embora pro Brasil, não é? Eu falei, presidente, nós estamos querendo ir embora. Ele falou, peraí, isso aqui tá bom? É dinheiro o negócio de vocês. Rapaz, ele abriu uma mala, cheinha de dinheiro. E eu cheguei lá e vi aquilo, que vida triste a minha, eu andando atrás do dinheiro, a vida inteira, eu não posso pegar o dinheiro. Eu olhei aqui a mala, mas uma mala cheinha de dinheiro, André. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu pensando assim, que vida triste a minha. Naquela época não tinha dinheiro, né? Dinheiro, esse derrame de dinheiro em futebol agora há pouco. A Celia falou, não é isso não. Eu falei, não é não? Então, do jeito que ele abriu, fechou também. Fechou. Aí fechou, travou a mala e deu um murro na mesa. Falou, fala agora pra vocês. Eu não sei quem manda no Brasil. Quem manda na Colômbia sou eu e vocês não vão sair daqui vivos. E já saiu e bateu a porta. Ele era o dono do pedaço. Daqui a pouco você vai concluir essa história. E daqui a pouco também o Luvanor vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ter ido para a Itália no seu melhor momento aqui no Brasil foi o maior erro da sua carreira? Daqui a pouco, Luvanor na marca do pênalti.
Supermotos mudou. Agora o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Supermotos, programa para quem curte liberdade em duas rodas e não descuida da responsabilidade. Anote aí o novo dia e horário, toda quarta, às 8h30 da noite. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. PUC Goiás, excelência em preservação ambiental. Eleito o cartão postal de Goiânia, o Memorial do Cerrado é um dos principais projetos da PUC Goiás para a universidade e toda a comunidade. Com milhares de visitas por mês, o complexo reúne museus e dispõe do maior acervo de biodiversidade do bioma no mundo. Visite PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Tudo o que é atual. Michele Rosa apresenta as novidades do mundo da beleza, da moda, da tecnologia, empreendedorismo, consumo consciente e sustentabilidade. E ainda, cinema, vídeo e viagens. Quer se divertir e ficar por dentro do que é contemporâneo? Então não perca o Da Hora, toda terça-feira às 10h20 da noite, aqui pela UCG TV. Sigo tabelando com o Luvanor com uma história incrível, né? Aliás, tantas aventuras na vida desse Luvanor. Você disse que o presidente do Júnior de Barranquilla falou, vocês Sporting não vão sair... Sporting de Barranquilla. Vocês não vão sair vivos daqui. Como é que você escapou dessa? Que você tá vivo aqui. Aí, quando ele saiu e já bateu a porta, eu fui no telefone. Quem foi? Que a primeira coisa que você pensa? Quem que é a referência nossa? O Juan Figa. Quando eu peguei o telefone cortado. Já estava cortado. E aí a minha esposa tinha feito amizade com a vizinha, foi na vizinha e falou, vou ligar a cobrar no Brasil pro Juan Figa. Aí o Juan Figa falou, ele falou isso pra você? Ele falou, isso aí, aconteceu isso, foi tão... Vamos ver se ele manda aí mesmo. Eu lembro direitinho o que o Figa falou, vamos ver se ele manda aí mesmo na Colômbia mesmo. Você desliga, daqui 2 horas você me liga de novo. Aí ele mandou a Polícia Federal acompanhar tudo quanto é lugar lá. Você vai em tal lugar, faz tal, procura tal pessoa, arruma esse documento e vai pra tá. Eu fui fazendo o que ele falou no telefone. E aí eu cheguei no aeroporto e falei, e agora? Como é que dorme? Se esse cara mandou alguém pôr uma bomba ou cocaína aqui dentro e manda a polícia me dar um baculejo aqui, como é que eu saio da Colômbia? Eu dormi em cima das balas, os meninos pequenos, medo de... E aí viemos embora. Aí quando chega aqui no Brasil, aí quando chegou em São Paulo, eu falei, não, graças a Deus, beleza, aqui estamos salvos. Aí cheguei em Goiânia, André. Cheguei em Goiânia, porque lá o Júnior é um dos times mais ricos da Colômbia, o cara até é dono de uma rede de supermercado no país inteiro. Certo. O Sporting de Barranquilla era esse rapaz que mexia com o trem, um pó lá. Então, um pobre e um rico. E no decorrer do campeonato que nós disputamos, eles estavam me observando. Quando eu chego em Goiânia, eu fiquei uns 3, 4 dias sem dormir, pensando ameaça de morte de um cara lá na Colômbia. Esse cara ia me matar, cara. Eu não dormia, acordava de noite, assim, aí o telefone vai e toca de manhã. É o presidente do Júnior perguntando quanto você quer para voltar. Eu não acredito, cara. Eu não acredito isso, cara. Aí, ele não fez proposta, não, André. Ele falou assim, quanto você quer? O cara é um bilionário que tem na Colômbia, dono de uma rede de supermercado, na Colômbia inteirinha dele. O Marcel Figa falou assim, mano, ele tá perguntando aqui quanto você quer. Eu falei, não quero nada. O cara quer me matar, eu vou voltar pra lá, Marcel. Não tem como, cara. Rival dele? Falei, moça, agora que vida triste a minha. Um põe a mala de dinheiro, eu não posso pegar. O outro liga perguntando quanto você quer. Aí você voltou e jogou no Vila Nova, inclusive está aqui a foto. Campeonato Goiano. Olha aí, ó. Você lembra desse pessoal aí? Todos. Todos, né? Todos eles. Esse time era bom? Muito bom. Tinha tudo para ir para a Série A esse time. O que te fez jogar no Vila Nova? Proposta. Quando eu voltei, estava parado em Goiânia. Sua identificação com Goiás não
Não, depois eu voltei pro Goiás, né? Isso, depois que eu fui pro Vila... Vila... fato de você ser identificado pelo Goiás, você imaginava jogar no Vila? Não. Não, né? Não, nunca. Quem te procurou? Quem me procurou foi o Nelson Junqueira, o Marcos Fagundes, são meus amigos até hoje, pessoas que eu admiro muito, pessoas fantásticas. O Agostinho Botelho. E são pessoas maravilhosas. Pelas informações, sua participação no Vila foi marcante, foi boa, né? Foi ótima, eu considero ótimo. Eu cheguei no decorrer do campeonato, na segunda parte já, conseguimos decidir o título com o Goiás. Eu fui um dos artilheiros da equipe, deixei grandes amizades lá. Foi pouco tempo, foi questão de 5 meses. 5 meses. Só. Mas ele conseguiu montar um time muito bom que tinha tudo para subir para a Série A. Eu não entendo, porque no decorrer do campeonato eles desmancharam o time inteiro. Esse time que você viu aí. E aí depois eu voltei, quando eu voltei pro Goiás novamente, né? Então vamos agora à pergunta na marca do pênalti. Ter ido para a Itália, no seu melhor momento aqui no Brasil, foi o maior erro da sua carreira? Olha, André, aí tem dois lados, né, cara? Porque eu fui para a Itália, sinceramente, porque no Brasil eu não ia me negociar o Goiás. Não tinha como me negociar, porque as propostas chegavam. E eu fui testemunha disso. Meu pai, que hoje infelizmente não está aqui, foi uma das pessoas que presenciou todas essas situações. Não tinha proposta. O que o Goiás pedia pelo meu passe na ocasião, nenhum time teria condições de fazer aquele investimento. Então eu fui... Era a saída que você tinha, depois, né? de receber todas aquelas propostas daqueles times que eu te falei, que não tinha a menor chance. E eu tinha que tentar alguma coisa a mais. Eu acho que a minha saída foi bom para mim, bom para o Goiás. O Goiás, isso. Quem vê o Goiás da minha época... O Goiás foi histórica. Né? Aqui, você ter uma ideia, o Carlos Chay, antes de falecer, um dia me contou, olha, o CT aqui, nós compramos com a metade do dinheiro seu. Quer dizer, ele comprou o CT, em vez de investimento na Serrinha, montou time, etc, e aí alavancou. Então foi muito bom para o Goiás, para mim também, porque a experiência nova que eu tive, a experiência que eu tive lá, não tem dinheiro que pague, né? Não só a nível de amizade com outra sociedade, com outra cultura, como também a nível do próprio futebol, do próprio profissional, né? Você jogou no Bahia, né? Joguei no Bahia, fui campeão baiano lá. Campeão baiano, tem até uma foto aí, ó, você disputando a bola aí, ó, camisa 10 do Bahia. Se não me engano, é jogou na final, né? Acho que final contra o Vitória. Contra o Vitória. Nós fomos campeões. Foi uma experiência boa, né? Boa também, muito boa experiência. Pouco tempo, mas foi boa. Você jogou na Napolina também? Depois eu vim para Napolina. Joguei no Atlético também. Olha aí, ó, você na Napolina. Vamos ver se você lembra desse pessoal aí. Não, aí eu não lembro, não. Porque não lembro de só todos, 3 não, meses, né? não lembro. Ali do Vladimir você lembra? Vladimir. Do Vladimir aqui você lembra? O e do Jairo? O Jairo. E quem está entre o Jairo e o Vladimir? Quem está entre? Entre o Jairo e o Vladimir. Ah, aquela cabecinha lá, será que eu sei, né? Sou eu. Eu joguei muito pouco tempo. Aí você está embaixo aí junto com o Edivaldo Teles, né? Com o Maurinho, com o Alex. O Maurinho, eu lembro, que de vez em quando a gente se encontra aqui. Eu não me lembro muito, porque foi muito rápido, a passagem muito rápida, eu já estava... O Bilzão atrás. O Bilzão. E foi somente 3 meses, depois... Foi ali que você terminou a carreira? Foi. Mas antes eu passei no Atlético também, eu joguei no Atlético. No Atlético também, bem lembrado. Também, como no Vila Nova, 5 meses, Campeonato Goiano, e tinha uma passagem muito boa, deixei grandes amigos lá, Valdivino, Seu Zenha, Odilon, esse pessoal que já não está mais com a gente, mas muitos outros funcionários lá que deixaram uma amizade muito boa lá. Hoje você é treinador de futebol? Treinador. Trabalha no Goiás? No Goiás já vai para 12, 13 anos. Atualmente você está fazendo o que no Goiás? De férias. De férias? Tem quanto tempo? Aguardando o que acontece. Aguardando. O que você está esperando para o seu futuro? Não, eu espero ajudar o Goiás, ajudar o clube, fazer o melhor possível para o clube com o qual eu trabalho. Isso aí depende muito da presidência, dos dirigentes que vão assumir. Você quer ser funcionário do Goiás ou você pensa em seguir carreira de técnico? Não, meu objetivo sempre foi ser treinador. Ser treinador? Sempre. Desde quando eu parei de jogar, que eu voltei para o futebol, que eu dei continuidade no futebol como treinador de categoria de base, que eu comecei lá embaixo, chegando sub-20, é ser treinador de futebol. Esse é o meu objetivo. E você ainda aguarda um aprendizado maior dentro do Goiás como técnico ou você já está aberto a propostas? Se pintar hoje um time do Campeonato Goiano, por exemplo... Não, sem problema. Nós tivemos recentemente... Então você já... É proposta. Tudo é proposta, André. Nós tivemos recentemente lá uma parceria que o Goiás fez com o Fluminense de Araguari,
Depois de 40 anos, eles conseguiram subir lá, que o Goiás nos emprestou lá em novembro, dezembro do ano passado, no qual subiu. Depois teve uma experiência ruim, que o Fluminense voltou a cair novamente, mas a gente está sempre aberto a conversar, a discutir a proposta. Parecer que o meu objetivo é ser treinador, sempre foi, não é hoje, nem ontem. Depois que eu larguei de jogar como eu trabalho no futebol como atleta profissional e comecei a ser treinador das categorias de base, eu comecei lá embaixo, durante 12, 13 anos, então chegou um momento que, sinceramente, base, eu acho que não vejo assim, sabe, vou aprender mais o que na base, tem 12, 13 anos que eu cheguei, comecei lá embaixo, estou no sub-20, já tenho 3 anos. Já uma oportunidade? Não, o meu interesse já é algo mais, já tenho interesse em trabalhar no profissional, porque me vejo já trabalhando no profissional, pelo que eu aprendi, já não tem mais o que eu aprender lá embaixo, já de algum tempo, já uns 2, 3 anos que eu venho falando isso com o pessoal que trabalha com a gente lá, eles também têm a mesma ideia, o mesmo objetivo, né, de trabalhar no profissional, de almejar alguma coisa, porque é o nosso interesse, a vontade é essa, é trabalhar no profissional. Vamos aqui à pergunta dos internautas, vamos lá. O Rochinha Martins mandou assim, foi uma pergunta, não, foi uma afirmação. Luvanor era um jogador diferenciado, com características próprias dentro de campo. Aí o Rochinha Martins mandou o recado. Obrigado. O Edmar, se jogasse hoje ficaria milionário, um monstro. Muito obrigado. Com essa legislação de hoje, já pensou? Realmente... Podendo... Que na nossa época não tinha esse volume de dinheiro, né? A gente não imaginava nunca que o futebol brasileiro ia chegar nessa situação. O Helder Dias, também é jornalista lá do Jornal Opção, ele faz 2 perguntas aí para você. André, pergunte para o Luvanor, que acompanhou o Flamengo de Zico em 81, como seria um jogo daquele time contra o Barcelona de Messi? Rapaz, é uma pergunta que eu fiz a semana inteira. Você está querendo dar a resposta Que vontade também, né? De assistir esse jogo, cara. Eu tenho vontade de assistir esse jogo do Flamengo de Zico dos anos 80. Com esse Barcelona de hoje, para ver o que ia dar. Eu tenho uma curiosidade. E com relação à outra, eu me esperava muito no Zico, porque é a mesma posição, é um cara que eu me espelhei muito, que ele é mais velho que eu, depois eu vim jogar com ele no Flamengo também. Vocês jogaram juntos no mesmo time? Jogamos contra na Itália e depois jogamos junto no Flamengo. Isso. E é um cara que, na minha opinião, depois do Pelé, foi o grande jogador no Brasil, sabe? E eu me espelhava muito nele, a maneira de jogar, de atuar dentro do campo. Você ganha um presente aqui do nosso programa com o oferecimento da Dianjo. A Dianjo que fabrica panetones, é uma fábrica goiana. Obrigado. E é light, né? Esse é light. André, você tá achando que eu tô gordo, hein? Não, tô não. Obrigado, cara. Muito obrigado. Tem vários sabores e a Dianjo tá te oferecendo aí, te presenteando. Agradeço com muito. Panetone aí. E pra gente encerrar, deixa eu te perguntar. Qual foi o melhor time que você já jogou? O melhor time que eu joguei, no papel, foi o Flamengo. O Flamengo, né? Aquele time de Toulon muito bom, aquele time jovem, a seleção de Toulon excelente. E um time do Goiás aqui, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, era bom. O de 1990. 90, aquele time era bom. E aquele time de 83, se tem um pouquinho mais... Se é hoje, talvez o Goiás teria sido campeão ou vice, tinha chegado na final. Porque não teve preparação. A metade do time, naquela época, 83, era time jovem, tudo saído da base, não tinha preparação nenhuma. Um menino... Já diferente em 90, já tinha um time mais maduro, mais tarimbado. Aquele time era muito bom. Um jogo inesquecível? Teve vários na minha vida. Em qual time? Lembro de um. Em Goiás, por exemplo, contra o Guarani, foi um jogo inesquecível. Teve um jogo na Itália, dentre outros jogos inesquecíveis também, que eu fiz o gol no último minuto, o time estava caindo. Um gol inesquecível? Guarani. Pode ser esse? Contra o Guarani? Pode. Que ali foi quando eu fui para a seleção brasileira, que eu voltei, fui para a Itália, e aí começou uma nova história na minha vida. Você é feliz, Luvanor? Muito, demais. Em todos sentidos, você acha que eu sou feliz. Você, dona Sueli? A única coisa que... Os filhos são... Exato. A única coisa que marcou muito na minha vida, que é uma frustração que nunca vai apagar. Qual? Ter perdido a final da Copa do Brasil aqui dentro. Pro Flamengo? Pro Flamengo. Aquela lá ficou marcado, nunca mais apagou. Eu não vou ter... Eu sabia que aquela era a grande chance de o Goiás conseguir um título a nível nacional. Era aquela, não podia falhar. E nós não conseguimos, né? Nós empatamos o jogo, tinha que ganhar o jogo 2-0, não conseguimos. Foi a maior e grande, talvez única frustração na minha vida em termos de futebol foi aquela, porque nunca mais eu tive outra chance e o Goiás nunca mais chegou na final.
Então aquela foi a grande frustração a nível de futebol na minha vida. Então tá certo, e eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Eu mais ainda, fazia alguns dias que nós não nos vimos. Sempre à disposição, André. Tá certo. Feliz ano novo para você, para sua família, todos que estão assistindo. Se o programa tivesse 3 horas, teria história para... Eu só contei só do time. Só do time. Então tá certo. Esse lá, o Luvanor, que tabelou comigo aqui na UCG TV. Lembrando que hoje não tem o Mais Esportes. Segue uma programação especial de Natal da TV Aparecida. A você um Feliz Natal e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.